Hoje a gente vai falar sobre o legado histórico da Reforma Protestante, o que ela deixou para nós, o que ela gerou, não só no âmbito de igreja, não só no âmbito teológico, mas o que ela gerou para a sociedade. Será que ela conseguiu essa revolução que veio com a Reforma? Será que ela conseguiu alcançar todos os setores da sociedade? A gente vai ver que sim. E eu queria compartilhar com você um primeiro legado, o legado que vem do nosso Senhor Jesus, que é o texto base para essa aula, de Efésios 1, verso 22 e 23. Então, antes da gente falar do legado histórico da Reforma, eu quero te lembrar do legado de Cristo sobre as nossas vidas. Efésios 1, 22. Cristo sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nosso Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, constituindo a Ele como cabeça da igreja. E o interessante aqui, para que se cumprisse a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nosso Senhor Jesus, Ele cumpriu sobre nós o plano da salvação. O plano da salvação, Ele abençoa a humanidade, livrando a humanidade da perdição eterna. Mas Cristo, Ele não apenas comprou nossa alma, nosso espírito. Ele nos restaura na posição que a gente nunca deveria ter saído por causa do pecado. Então, Ele nos abençoa, obviamente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso intelecto, em todo o nosso ser. E assim como Ele faz com cada um daquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, Ele regenera, Ele muda todas as coisas, Ele transforma. Ele faz isso também, Ele pode fazer isso também através, nas histórias de nações. Quando a gente está saindo aqui para fazer a caminhada, ame sua cidade, ore por ela. Quando a gente tem orado, intercedido pela cidade, isso significa o quê? Que as pessoas que estão aqui estão sendo abençoadas, mas que o Senhor, Ele muda a história das pessoas, mas Ele muda a história de bairros, Ele muda a história de cidades, Ele muda a história de nações, Ele muda a história do mundo inteiro. Então, o nosso Deus, Ele cumpre tudo em todas as coisas, inclusive na história, inclusive na sociedade. E esse foi um dos belos efeitos e benefícios que a Reforma Protestante trouxe, não apenas para a Alemanha, aonde aconteceu a Reforma, mas a gente vê que através de Eurico, ele vai para toda a Suíça, vai para a Europa, e a gente está aqui no Brasil, e 500 anos depois, falando do efeito da Reforma Protestante. Então, só para a gente lembrar aqui, a Reforma Protestante, ela não ficou restrita apenas nesse âmbito de eclesiástico teológico. Ela não ficou restrita apenas às questões doutrinárias da Bíblia, aonde houve a mudança, o acesso da Bíblia, as pessoas podem ter acesso da Bíblia, mostrando que é só pela fé, só pela graça, só em Cristo que a gente tem salvação, só as Sagradas Escrituras que têm total autoridade. Então, ela não fica restrita apenas numa questão teológica. E ela também não fica restrita apenas à questão eclesiástica, clero, papa, cardeal. A Reforma Protestante, ela é uma revolução que vem para fora também dos templos, que vai para fora dos templos, que alcança, abençoa toda a sociedade. Esse movimento da Reforma, ele trouxe
primeiro lugar, justiça social. Ele trouxe desenvolvimento para as nações, desenvolvimento teológico, científico, humano, e ele trouxe também o apego à verdade. Isso se cumpriram a profecia de Miqueias, que eu passei aqui para vocês. Olha o que diz Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o seu Deus? O que é, homem, que o Senhor pede de ti? Olha que belo resumo aqui. Ele já te mostrou o que é bom. O que ele pede de ti? Será que não é isso? Pratique a justiça, ame fazer o bem e ande humildemente com o seu Deus? Então, se a gente pegar esse único versículo da Bíblia e quiser praticá-lo, como consequência, haverá isso que aconteceu: justiça social, desenvolvimento. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala daquela questão de chega, de opressão dos mais poderosos sobre as minorias, que era a questão do clero, que eram formados por senhores feudais, na sua grande maioria. Então, a opressão, né, do coronelismo, dos senhores sobre as pessoas. Então, a abolição da escravatura também aconteceu, foi encabeçada por homens de Deus, por cristãos, por esses pós-reformadores. O John Wesley, por exemplo, em 1700 e pouco, ele vai ser junto com seu irmão e com outros tantos teólogos e homens de Deus, ele vai ser aquele que vai encabeçar movimentos abolicionistas na Inglaterra. E vai conseguir. Então, isso é cumprir, é trazer para a prática o que a Bíblia diz, mas que as pessoas não tinham muito acesso ao que a palavra de Deus diz. Então, nessa lição de hoje, a gente vai ver sobre esse legado da reforma, que transformou, influenciou de forma muito significativa os homens, o mundo daquela época, mas que, graças a Deus, tem transformado e tem chegado a nós também. Legado da reforma protestante, legado histórico. Uma primeira coisa, eu quero fazer uma separação aqui. O que é legado? Porque legado é diferente de herança. Às vezes os pais, eles se preocupam uma vida inteira, muitas vezes, para sustentar seus filhos, os pais responsáveis, obviamente, né? Pais e mães responsáveis. Eles se preocupam em sustentar seus filhos, proporcionar para os seus filhos condições de educação, de saúde física, intelectual, para que eles tenham provisão, sustento, e também muitos pais lutam para deixar herança para os seus filhos, que são os bens materiais. Quem sabe deixar uma casa para um filho, quem sabe deixar uma empresa, né? Tem pais que lutam a vida inteira se preocupando com herança. A herança é bom? É bom que os pais tenham esse pensamento, né? Que eles queiram entesourar para os filhos. É uma coisa boa. Mas a gente, como cristão, temos que entender que mais importante que deixar herança para os nossos filhos é deixar isso aqui, ó, legado. Quem sabe você, mesmo trabalhando muito, não consiga deixar uma herança para um filho. Vai morrer e não vai conseguir deixar, mas se você deixar um legado para o seu filho, é isso que o Senhor espera da gente. O legado são os bens imateriais.
deixar valores para os filhos, consolidados, valores bíblicos profundos para seus filhos. É isso que eu vejo quando Deus fala que Ele abençoa aquele homem que teme ao Senhor, abençoa até 1000 gerações. E isso eu entendo como legado espiritual, bênção. Deixar exemplo para os filhos, porque a gente está cansado de saber que palavras convencem, mas exemplo arrasta. Que realmente exemplo de verdade ensina, marca, né? Então, saber que você um dia vai passar, porque todos nós vamos passar. Mas podemos escolher deixar um bom legado para nossos filhos, para nossos netos, para nossos amigos. Da pessoa se lembrar que a gente passou, transmitiu para ela coisas importantes. Transmitiu para ela o que é ser uma pessoa honesta, o que é ser uma pessoa fiel, o que é ser uma pessoa que ama Deus, o que é ser uma pessoa íntegra. Isso são valores que a gente deve deixar para as próximas gerações. Então, a Reforma Protestante, ela deixou um legado para a história mundial. Graças a Deus, um bom legado. E uma das primeiras coisas que a gente começa a ver é uma mudança que vai acontecer após a Reforma na questão de governo dentro da igreja. Como que a igreja agora vai se organizar? Como que a igreja, após Reforma, vai se movimentar? Como que ela vai existir? Então, só para a gente dar uma lembrada, a questão de Lutero, ao refutar as doutrinas romanistas, nunca foi de ser de rebelião, de ruptura. Ele denunciou o pecado. Então, ele queria que o clero mudasse o entendimento, mas o clero não mudou. Então, por causa disso, houve a ruptura. Então, essa nova igreja que surgiu, como que ela vai funcionar? Como que ela vai agora se organizar? Então, primeira coisa que mudou aqui na igreja reformada, o governo eclesiástico antes era totalmente centrado no Papa e nos seus auxiliares. O Papa que nomeava quem vai ser bispo, quem vai ser cardeal, quem vai ser o monge da tal paróquia. Era assim, centrado nele, e ele ditava. Pós-reforma, não. Agora as coisas mudam bastante. Democracia foi instituída. A democracia, ela em poucas palavras significa o quê? É um governo que acontece por causa do povo e que deve trabalhar pelo povo e para o povo. É isso. A democracia não surgiu a partir de Lutero. Democracia já era falada pelos gregos. Eles que começaram com esta ideia de fazer as coisas pelo povo, para o povo, voto, questão de votar as questões, de não ficar centralizado numa pessoa só. Isso começou com os gregos. Mas os gregos, eles não assim, eles eram muito filósofos, eles pensavam muito, mas faltou alguém para realmente começar a colocar isso em prática de verdade. Né? E então é a partir da reforma que esse conceito de verdade sai do papel e vai começar a ser difundido pelo mundo. Começou na igreja. Irmãos, nós estamos aqui, daqui a pouco a gente já começa agosto. Daqui a pouquinho já é em época de campanha e eleição aqui no Brasil. Muita gente fala assim que não se deve falar de política dentro da igreja, né? Igreja é uma coisa, política é outra. Entenda, onde começou a democracia? De verdade. 1517. Dentro da igreja. Esse conceito da gente ter direito a voto, esse conceito de não deixar numa única pessoa centralizada todo o poder absoluto.
Esse conceito de trabalhar para o outro, servir o outro e por ele ser fiscalizado. Não começou de lá para fora. Estão deixando entrar política dentro da igreja. Que horror! Política não tem que entrar na igreja. Gente, quem começou com esse entendimento incorreto foi a igreja. Porque agora não é o Papa que manda tudo e é inquestionável e nomeia quem ele quer na equipe dele. Os ministérios, né? Ministério tal, eu indico esse, de acordo com os meus conchavos, de acordo com a minha paga das minhas alianças. Não, que história é essa? Agora não, ó. A democracia, ela faz com que não se tenha mais uma pessoa, o poder absoluto. Agora, quem vai cuidar de igreja, quem vai ser bispo, terá que ser eleito. E o mais interessante é que não é qualquer um sendo candidato e eleito. Teriam que ser pessoas, anciãos, experientes. Gente competente para exercer a função. No caso, como é a igreja, gente que tem vocação. Não é mais como aquele negócio, eu quero que você seja meu bispo, porque é genro de não sei quem, é filho de não sei lá quem. Não, agora, para ser eleito, tem que ser gente experiente, vocacionada e outra coisa aqui, ó. Vão oferecer o trabalho e o trabalho vai passar sempre por avaliação de oficiais da igreja e o povo terá também voz para avaliar o trabalho. Diferente, né? Isso é o ideal. Você fala assim, mas às vezes a gente não vive isso. Às vezes a gente não vive isso. A democracia no Brasil, por exemplo, na política brasileira. Que bela democracia que a gente tem. Entenda o seguinte, a democracia é o sistema de governo humano que foi o melhor criado, menos pior, dentre os outros. Então, a democracia, ela é perfeita? Não. Mas ela é a menos pior do que outros, do que a ditadura, do que, muitas vezes, uma monarquia com um rei ruim, né, de lascar, que só vai sair de lá se morrer ou for morto. Então, a democracia é o menos pior, né? Dentre os outros, que no caso era uma ditadura antes, né? Esse governo, essa mudança de governo que aconteceu dentro da igreja, ela foi também para o mundo secular. Então, o sistema democrático de governo, após ser implantado nas igrejas, começou a isso agradar o povo de fora. Falou, opa, isso é um sistema interessante, isso é um bom sistema. Queremos isso também. Queremos escolher nossos governantes. Não queremos que seja mais assim. Um príncipe vem, derrota o nosso príncipe, vem, nos subjuga. Não, não. Queremos isso também. Seria maravilhoso se a gente puder escolher os nossos próprios governantes. Então, foi para fora, para o sistema, para a política secular. Os habitantes das cidades começaram a escolher pelo voto seus governantes, que também deveriam ser anciãos experientes. Essa política de Estado, essa política de governo, ela se espalhou por toda a Europa. Começou a se espalhar por toda a Europa e por todo o Ocidente. Então, as primeiras mudanças que começaram a acontecer no mundo, na sociedade mundial, por causa da reforma, foi a maneira de se governar, a política. Outra mudança. Mudança no mapa geopolítico mundial. Vocês já pararam para pensar por que houveram tantos missionários cristãos americanos espalhados pelo mundo? Pessoas de língua inglesa. Nosso país mesmo, os missionários que chegaram aqui foram americanos. Por que será? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Pelo fato de defender a separação entre igreja e Estado,
os cristãos reformados começaram a serem perseguidos por onde eles passavam. Em razão disso, eles procuravam em várias partes do continente europeu um lugar que eles pudessem viver em paz. Então, eles estão ali, aprendendo com a reforma protestante, que tem que ter uma diferença entre o que é igreja e o que é Estado. Aí eles começam a ensinar isso, obviamente o governo vai, e o clero que não mudou a cabeça, os romanistas que não mudaram a cabeça, vão perseguir esses reformados, esses reformadores. Então eles vão vivenciar a diáspora, eles vão ser espalhados pelo mundo. Então eles vão procurar um lugar onde eles possam começar de novo. E isso vai acontecer. O continente norte-americano vai ser descoberto. Não se conhecia ainda o que seria depois Estados Unidos e Canadá. Então vai ser o novo mundo surgindo aí. Então esses reformados que vieram da Alemanha, muitos da Suíça, da Europa, vão se refugiar nesse novo continente aqui, ó. Estão pensando em viver uma vida agora tranquila, em segurança. Vamos começar. É assim que aparece, que é fundado Estados Unidos e Canadá. Olha que bonito a forma como essas nações elas foram fundadas, né? Consagradas ali ao Senhor por verdadeiros cristãos. Então, houve essa mudança no mapa geopolítico. Esses continentes agora, esse continente norte-americano vai surgir, essas nações também. A reforma protestante vai gerar uma mudança na nossa economia. Como a gente tinha visto antes, os romanistas acreditavam que trabalho era uma questão de maldição, né? Eles viam que não se podia ficar rico, que ter dinheiro muitas vezes era algo muito ruim e até pecaminoso querer ganhar dinheiro. Não pode querer ganhar dinheiro, você está se tornando uma pessoa gananciosa, avarenta. Só eles podiam ser senhores feudais, mas os outros não podiam ter dinheiro. Então eles começaram a ensinar o quê? É pecado. É pecado. Faça voto de pobreza. Não busque dinheiro. Acontece que a Bíblia fala o que para nós? Que é pecado ter dinheiro? Não. Ela fala que a gente não deve amar o dinheiro. Que ela deve... ele não pode ser nosso senhor. Mamon, Deus da riqueza, não pode ser nosso senhor. Mas dizer que ser rico é uma coisa ruim? É pecaminoso buscar isso? Claro que não, né? Mas eles passavam essa ideia de muito radical. Aí eles viam a atividade econômica como uma coisa ruim, como alguma coisa muito penosa, né? Enquanto que os protestantes viam o trabalho como um dom de Deus. E ser abençoado, ver o fruto desse trabalho era realmente uma bênção divina. Trabalho e crescimento financeiro é bênção. É assim que os reformadores viam e veem. Por causa dessa mentalidade, o que começou a acontecer? Eles começaram a ver que trabalhar diariamente é uma bênção. E eles começaram a estimular os cristãos a serem bons trabalhadores. Porque, obviamente, se você acha que o trabalho é uma maldição, uma coisa ruim, e fica até bravo, sabe? Querendo saber quem foi que inventou o trabalho, eu gostaria de saber quem é que foi que inventou. Aí você vai ter que arranjar uma briga bem feia, porque quem inventou foi Deus. Deus fez as coisas, todas as coisas, fez o Adão e colocou Adão para lavrar a terra. Isso é trabalho. Então, se a pessoa via trabalho como uma maldição, uma coisa ruim, é óbvio que ela não ia ter o menor prazer naquilo, ia fazer mal e porcamente, obviamente.
Os reformadores não. Eles começam a incutir na nossa cabeça o quê? Gente, trabalho é coisa boa. Trabalho gera para você uma boa recompensa. Então, seja o melhor. Faça as coisas com qualidade. Tudo que vier na sua mão, faz com força. Faz com sabedoria, faz com inteligência. Deus vai te recompensar. Olha, o seu penoso trabalho, o seu trabalho feito do Senhor, não vai ser em vão. Faz com alegria. Faz com força. Faz com excelência. Você vê que José, ele era um escravo no Egito, de Potifar, mas ele fazia as coisas com excelência. O cara fala, olha, eu sei ler, eu sei contar, eu sei calcular, então faz isso, faz aquilo, e tudo que vinha na mão dele, ele fazia tão bem que o Potifar começou a prosperar demais por causa do José, que fazia com excelência as coisas. Então, nós somos estimulados, os cristãos são estimulados a oferecer de si o melhor, inclusive nas suas atividades econômicas. Porque assim, nós entendemos que também estamos agradando a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo fala para os irmãos da igreja de Éfeso? Ele começa falando assim, ele fala sobre casamento, ele fala sobre família, ele fala, olha, a mulher deve sim respeitar o marido deve respeitar a mulher, os filhos devem honrar os pais devem encorajar os filhos, não provocar eles a ira. Ele fala, vocês senhores, patrões, cuidem dos seus servos porque eles são teus irmãos em Cristo. Vocês, servos empregados, trabalhem para os seus senhores, porque eles também são teus irmãos em Cristo, e faça o melhor para ele, porque você está fazendo para o Senhor. Faça para ele, entendendo que você poderia estar fazendo isso para o Senhor. Olha aí, chamando a gente à excelência, fazendo o melhor. Com a reforma protestante, surgiram coisas realmente que vão mudar tudo por completo. Pode voltar, por favor, Diego. Aqui, isso. Olha que coisa interessante que surgiu na economia, na mudança econômica. Sistema bancário. Você consegue pensar na sua vida hoje, em como lidar com a tua empresa sem banco? Por mais que alguns queiram, né? Por causa das taxas, que são caras e tal, né? Mas como é que é fazer? Descontar cheque, passar cheque. Como é que é fazer para receber de cliente sem as maquininhas aí que precisam de conta? Como é que faz isso daí? Essa transação, né? Sistema bancário. Surgiu a partir da reforma protestante. Esse conceito de economia, de poupança, de ter para amanhã também. Essa questão de não viver só o aqui e agora, mas começar a pensar assim, você pode viver 60 anos, você pode viver 80 anos, você pode viver 90 anos, mas você não vai aguentar trabalhar esse tempo todo. Conceito de previdência, conceito de poupança. Que talvez eles tiraram com a formiguinha, que trabalha guardando para o inverno, que está na Bíblia. Isso. Conceito de poupança, esse conceito de sistema capitalista. Aí você fala, mas capitalismo não é uma coisa boa. Socialismo é uma coisa melhor. Aí depois você vai estudar e vai ver que capitalismo e socialismo é quase a mesma coisa. Porque por mais que falem assim, mas o socialismo, a desigualdade social, ela é menor. Porque é o governo separando, né? E ditando uma mesma quantidade para todo mundo. Agora o capitalismo não, fica concentrado só em um, que tem um lucro tremendo. Em tese, o socialismo seria uma coisa maravilhosa, mas na prática não é. Se você for olhar para os coitados que moram em Cuba, você vai perceber isso, né? Então, o capitalismo, a reforma protestante, eles te mostram o quê? Que você, conforme o seu trabalho, você é livre para empreender, você é livre sobre tua mão de obra, vai trabalhar.
põe o preço no seu serviço, seja melhor. É isso daí. Então, mas o fulano está ganhando muito, o outro está ganhando pouco. Mas calma aí, ele está trabalhando mais que este? Então, tem todas essas questões. Não dá para você, muitas vezes, nivelar assim, todo mundo igual, porque as pessoas não são iguais, seus trabalhos não são iguais, seus estudos não são iguais. Então, se estudou mais, mas teve mais oportunidade, ok. Você teve menos oportunidade que o outro, foi mais fácil para o outro, trabalho dobro, mas faça. Vamos lá, uma hora a porta vai se abrir para você também, né? Deus vai abençoar. Então, essa questão econômica mudou drasticamente, inclusive com esse sistema capitalista aí. Tivemos mudanças também radicais na questão de, agora a igreja a igreja é uma coisa e existe o conceito de Estado laico. A gente tem ouvido aí, né, essa palavra não é estranha para nós. Estado laico, o Brasil vive Estado laico. Não misturem política, não misturem leis com coisas da igreja, porque nós vivemos um Estado laico. O que é isso? O que é Estado laico? Que a reforma protestante trouxe para nós, foi a reforma. Às vezes eu vejo... a gente ouve alguns debates, né, de alguns deputados comunistas que têm umas ideias bem diferentes das nossas como cristãos, e eles falam, vivem batendo nessa tecla. Igreja é uma coisa, Brasil, Estado laico. O Estado laico veio da reforma protestante, já começa por aí. O que esses caras estão querendo, sabe, jogar na nossa cara isso? Olha só, o que é o Estado laico? É a separação do que é igreja, do que é governo. Na prática, o que isso significa para nós, para a população? Independente se é cristã ou não. O que significa isso na prática? Que o poder do governo, do Estado, tem que ser oficialmente imparcial. Estado democrático do Brasil tem que ser imparcial. Em quais questões religiosas? Eles não devem apoiar nenhuma religião, mas também não devem se opor a nenhuma. E muitas vezes o que a gente vê no acordo, em algumas leis loucas que são levantadas aí, é apoio a algumas religiões em detrimento de outra. Religião. Se a gente pensar bem aqui no nosso Brasil, existem sim leis que incentivam, que liberam recursos financeiros do governo para a Igreja Católica. Quando há restauração de catedrais, vem de onde esse dinheiro? Governo. Cadê o Estado laico? A igreja evangélica, no caso, não tem isso. E eu não estou falando que deveria ter. Mas eu acho assim, que se estão dando para lá, por que não dá para nós? Então não desce para lá também. Porque o Estado laico não deve nem apoiar e nem se opor. Mas na prática, não é isso que o povo tem feito, que os governos têm feito. E o que Lutero falava era sobre isso. Era sobre essa questão. Não tem que tirar dinheiro do governo para isso, e nem tirar para apoiar, e nem tirar do governo para querer subjugar as obras da igreja, por exemplo. Não precisa, não deve ser feito esse tipo de coisa. Sim. É como se eles tivessem um foro privilegiado. Errado. Porque eles são pessoa civil.
Independente deles serem sacerdotes, isso é uma função e ocupação deles. Mas eles têm que responder civilmente pelas coisas que eles fazem, criminalmente, né? Exatamente. Então, vocês estão vendo o que a reforma protestante veio colocar para nós? Isso daqui, ó, isso não é importante, né? A gente, por exemplo, nós temos que entender isso para saber que a gente tem liberdade de culto. Isso está na Constituição do Brasil, no artigo 5º. Nós temos liberdade de culto. Então, a gente pode cultuar aqui, ninguém pode falar assim, não cultuem, querer fechar a nossa igreja. Não, isso não é, porque nós estamos no Estado laico, o governo não tem que dizer isso para nós. Mas, em outros países, não existe isso. Por exemplo, lá eles obrigam a toda a população professar uma religião. Exatamente. O islamismo, ele em muitas nações, tem que se professar aquela religião. Se você se converter a outra, você é considerado criminoso. Criminoso. Então, aqui, quando o Estado laico ele realmente é real, você tem liberdade. Para você ser crente ou não, para você ser o que você quiser. Mas aí que está, aí vocês entendem outra coisa. Para vocês verem como está sendo ferido muitas vezes para nós, igreja, essa situação. Porque você aceita, o outro quer ser espírita, o outro quer ser budista, ok, a gente não fala nada, seja o que você quiser. Mas muitas vezes quando a gente fala sobre questões espirituais cristãs, a gente que está discriminando os outros. A gente é discriminado. Muita gente fala assim, por que você vai ficar pregando aqui em ônibus? Não quero. Cabe você, muitas vezes, ter um bom senso, né? Mas, às vezes, muita gente pode até apoiar, falar assim, realmente, não tem cabimento a pessoa ficar pregando dentro de ônibus, pregando dentro de metrô. Mas, o que eles estão querendo fazer agora? Criminalizar. Se alguém quiser fazer um despacho, você também não pode falar nada. Ali dentro, você não pode falar nada. Então, muitas vezes, são 2 pesos e sim 2 medidas. Pela população, pelas pessoas. Tem que ter essa separação entre igreja e Estado. O Estado não é para ficar nem apoiando, nem se opondo a nenhuma religião. Com a reforma protestante, houveram mudanças nas artes. As artes no período medieval estavam essencialmente centradas na religiosidade. Naquele tempo, costumava se retratar Deus, santos romanistas, anjos, demônios e cenas bíblicas. Eu coloquei apenas 3 aí, que eu tenho certeza que você já viu, né? A escultura do que eles chamam ali de Maria carregando Jesus. Mas essa imagem, ela pode ser muito... a origem dela não deve ser essa. Pode ser, sim, aquela mulher ali ser a Semíramis e o filho Tamuz. Daquela história que a gente vê em Gênesis, de um homem chamado Nimrod, um grande conquistador, que ele intentou construir a Torre de Babel. Né? Esse homem existiu, ele tinha essa mulher chamada Semíramis, esse cara morreu e ela teve relação com outros homens e inventou para as pessoas que ela estava grávida, que o Nimrod tinha aparecido para ela, depois de morto, engravidado, e aquele neném era um semideus, tá? O Tamuz. Então, essa imagem aqui, essa divindade, ela já existe há muitos e muitos e muitos séculos. Mas, como as pessoas vinham dessas religiões pagãs, entravam para a igreja romanista, daí eles falam assim, como é que a gente vai tirar essa cultura deles? Então, vamos mudar, simplesmente deixa eles adorando isso, fala que agora é Maria e Jesus. Então, bem dessa forma. Tá? Então, eles tinham esse costume de escultura, você está vendo ali uma cena
né, o que seria uma cena bíblica da última ceia, e ali de Adão, do contato de Adão e Deus, né? Então, o que eles imaginavam. Só que, com a reforma protestante, essa coisa de fazer escultura, fazer imagem, e trazendo isso para a Bíblia, e vendo que Deus fala para não ser feito isso, essa postura e essa conduta começa a ser rebatida. Então, eles vão mudando. Eles só desenhavam isso, eles só pintavam isso, eles só faziam isso daí. Tinham esse conceito de religiosidade para demonstrar em arte. Então, eles vão mudando agora. Eles vão começar a focar seus quadros e esculturas no homem e na natureza. Então, vai aparecer quadro da Mona Lisa, vai aparecer os quadros do Monet, que retratam paisagens. Aí a arte também vai mudar, não vai ser mais só sobre santo, anjo, demônio, vai mudar, né? Por causa da reforma. Outra mudança que aconteceu na ciência, e eu acho essa uma mudança incrível, muito significativa também. A partir da reforma, as pessoas começaram a ser encorajadas a estudar, a ler, encorajada e ter acesso a isso, né? Porque de repente as pessoas queriam, mas elas não tinham acesso. Eles começaram a incentivar as pessoas a buscarem conhecimento, entendimento. Por causa do conhecimento, as superstições populares foram perdendo força. E o povo começou a deixar de aceitar força de santo, de anjo, como única explicação para as ocorrências naturais. Então, olha, está chovendo, uma tempestade está se formando, então, tem algum demônio manifestando aí. Ou vamos rezar para o santo tal afastar essa tempestade. Então, era tudo isso, muita superstição em todo tipo, né, de coisa. Exatamente. Pedir para São Pedro parar com a chuva. Então, todas as explicações eram isso. Era por causa ou de santo, porque vinham bem, ou por causa de demônio, quando eram mal. Quando eles começaram a buscar entendimento, começaram a ver, não. Aí começaram a Deus mostrar para eles, tem lei da física, tem lei da inércia, tem lei da gravidade, tem o porquê que se forma uma tempestade, o raio é uma descarga elétrica, não é um Deus que envia o raio para a pessoa. Então, várias coisas assim começaram a perder força, superstições. A teologia protestante, ela não via contradição entre Bíblia e a ciência. Coisa que a gente também tem que entender. Às vezes, alguns de nós, a gente pensa que a fé em Cristo, ela é totalmente irreconciliável com o conhecimento, com a medicina. E a gente tem que entender o seguinte, o conhecimento, a ciência, quem criou foi Deus. Ele é o Senhor de toda a ciência. Então, a medicina é algo que vem de Deus, porém a medicina em si é limitada. Então, o Senhor, Ele pode nos curar de forma milagrosa? Pode, mas não é falta de fé minha. Por exemplo, se eu estou com uma doença grave, orar ao meu Senhor e fazer o que o médico manda também. Não é irreconciliável isso. Não é irresponsável isso. Então, se eu creio, eu tenho que parar de tomar os remédios. Não, sabe por quê? Porque o próprio Jesus nos ensinou isso. Quando Ele quer realizar um milagre instantâneo na nossa vida, Ele vai realizar e acabou. Mas às vezes os milagres que Ele está fazendo em nós não é instantâneo, é progressivo. E muitas vezes pode ter a mão de um médico junto. Quando o Senhor Ele curou os leprosos, Ele falou para eles irem para uma autoridade humana comprovar a cura. Quando eles estão leprosos, Ele fala, agora voltem e se apresentem para o sacerdote. O sacerdote era a autoridade humana para falar se uma pessoa estava curada da lepra ou não. Por isso que Jesus fala, vai lá e se mostra.
Então, eu estou com uma enfermidade, fiz o exame, orei, nem volto no médico. Não. Você volta no médico, faz um novo exame e deixa Deus aprovar a cura ali. Não há contradição entre fé e Bíblia, gente. Entre ciência e Bíblia. Eles não viam contradição, a gente também não vê. Os estudiosos, livres das amarras religiosas, procuraram entender os fenômenos físicos, químicos, matemáticos, a fim de explicar o funcionamento do universo, da natureza do corpo humano. Quem sabe alguns pensam assim, mas se você começa a estudar muito, você fica meio lelé. Você começa a estudar muito, você fica cético. Mentira. Quanto mais a gente estuda, medicina, procure estudar comportamento humano, mais você vê Deus ali. Mas você vê como as coisas que Deus mostra na Bíblia se cumprem ali e são reais. Quando você vai querendo entender como é que funciona o mecanismo, o organismo humano, é impossível você não ver que realmente foi Deus que criou o homem, que fez assim, é uma infinita sabedoria para fazer o ser humano. E uma das coisas mais interessantes que eu vi uma vez foi uma reportagem, eu estava grávida da Ana. E eles, naquela coisa, sabe, descobrimos o DNA, lembram disso? Foi desvendado o que é o DNA, tal. E naquele estudo complexo, naquela reportagem e tal, tinha uma coisa que eles falaram, que eu peguei assim, que eles falando, a gente compreende o que é o DNA, a carga genética que ele carrega, isso e aquilo, mas tem algo que a gente ainda não consegue explicar. É como se fosse o start para aquilo. Sabe, dá o play para as células, por exemplo, se multiplicarem. Sabe quando vai gerar um bebê? Porque tem embrião que é fecundado, assim, o óvulo vai ser fecundado, mas não vai virar embrião, não vai virar uma criança. Quem é que diz ali, fala, agora vamos. Agora começa a multiplicar e subdividir e se multiplicar as células. Quem é que faz isso? Eles não sabiam explicar. Então, eles entendem o que é a célula, a formação dela, o que ela contém, sua função, mas não sabe dizer por quê que ela se multiplica, por que uma criança síndrome de Down tem um cromossomo a mais, por quê? Quem é que fez isso? Por que aconteceu isso? Né? A coisa da vida, é a origem da vida. Né? Então, quanto mais você vai estudando isso, você vai vendo quanto fantástico, magnífico. E eu acho que o que Davi fala é maravilhoso demais, isso para o meu entendimento, Senhor. Isso é maravilhoso demais para mim. Você vai entendendo quanto Deus é lindo. O sistema teológico protestante incentivou, sim, avanço das ciências humanas e naturais. Foi por causa da reforma protestante, irmãos, que houveram mais incentivos nas universidades já existentes e outras universidades que surgiram. E o conceito mais legal também, que é o de ensino público, escola pública, universidade pública. Não existia esse conceito antes da reforma. Não existia. Então, quem tinha condição de estudar, estudava. Mas quem não tinha? Com a reforma protestante, querendo incentivar todas as pessoas a conhecerem a Deus, mas a também se desenvolverem. Foi por causa disso que a gente tem hoje faculdade pública, ensino público, que antigamente, mas não tão antigamente, ensino público era melhor que ensino particular. A escola pública era melhor que a escola particular. Mais qualidade, melhores professores. Mas esse entendimento de educação para todos, irmãos,
Não veio com Lula não, viu? Veio com a reforma protestante. Lutero, Calvino, dentre outros reformadores, foram os que estabeleceram ensino gratuito, obrigatório e universal em suas regiões, ligando a educação básica até a universidade, desde as criancinhas até os adultos. Eles viam no processo educacional um meio poderoso para o desenvolvimento do ser humano e da Igreja de Cristo na Terra. Eles pensavam muito à frente, eles estavam realmente muito cheios de Deus. Porque eles pensavam assim, bom, a gente está querendo promover também, a palavra de Deus mostra para a gente promover justiça social. Promover verdade, promover desenvolvimento. Quantos mais médicos nós tivermos, melhor. Quanto mais irmãos médicos tivermos, melhor, porque mais acesso, mais gente a gente vai conseguir alcançar e abençoar. Quantos mais advogados tivermos, melhor. Quanto mais químicos físicos tivermos, melhor. Olha o que eles pensavam. Porque a gente vai conseguir desenvolver toda a sociedade de uma maneira muito melhor. Que pensamento correto, que pensamento abençoado. Mudanças também na visão religiosa. Obviamente, com toda essa revolução e acesso agora da Bíblia às pessoas, dos cristãos à Bíblia, olha o que eles estavam combatendo aqui, ó. Religiosidade baseada no sistema de troca. O padrão religioso da Igreja Romana, ao longo de todos os anos, até a Idade Média, era baseado no toma lá, dá cá. Me dá o dinheiro para sair do purgatório. Paga a penitência para que tenha perdão. Era isso. Faça sacrifício para que se sinta perdoado. Faça vários terços, várias orações, dê esmola, não porque você quer, mas para que você tenha algum mérito diante de Deus. Então, para que você seja bonzinho e possa entrar no céu. Então, todo o sistema deles era centrado nisso. Toma lá, dá cá. Sistema de troca. O clero vivia em função dos bens materiais, que ele queria alcançar através do rebanho. E o crescimento espiritual do povo e a promoção dos interesses do reino não faziam parte dos esforços do clero romano. Tampouco da agenda deles. Eles não pregavam sobre graça, eles não pregavam sobre perdão dos pecados através de Cristo. O que eles pregavam era penitência, indulgência, sacrifício, reza. Era isso que eles pregavam. Para eles alcançarem as bênçãos, era assim. Tinha que dar alguma coisa, ser bonzinho. A reforma protestante veio combater isso, veio combater também essa religiosidade baseada em superstições. Na Idade Média, a vida era decifrada sob a ótica da espiritualidade. Então, as pessoas confundiam os eventos de origem sobrenatural com os eventos que eram de responsabilidade humana. Então, tudo que acontecia na vida deles, eles olhavam assim, ai, graças a Deus, Deus teve boa vontade comigo. Ou, estou sendo castigado por Deus. Vocês acham que esse tipo de mentalidade supersticiosa ainda paira sobre alguns? Então, não é tão antigo, né? Exatamente isso. Nisso eu queria chegar, irmã. Eles atribuíam tudo à origem ou de Deus ou diabólica. Isso exime a gente de qualquer responsabilidade humana. Então, se é Deus ou é o diabo, eu nunca fiz nada, né? Eu não tenho nem o que fazer, né? Ah, ou é diabo ou é Deus. Ué,
Ah, eu quero ser uma pessoa desenvolvida, eu quero ser uma pessoa abençoada, eu quero ser uma pessoa feliz. Ah, se Deus quiser. Opa, Deus quer, Ele já falou que quer. Ele já enviou Jesus mostrando que Ele quer. O Espírito Santo já está aí te capacitando. Ele quer, mas você quer? Então, as pessoas muitas vezes, elas compram coisas que elas não podem, nem pagar e nem manter. Depois elas perdem, ou fica o nome sujo ao diabo, ao inimigo, à vergonha, ao teste, à aprovação. Ei! Cadê a tua responsabilidade nisso? Foi o diabo que foi lá, pegou o seu cartão, ele digitou a senha, foi lá comprar. Não foi. Não foi ele. É muita loucura. Gente, olha, se a gente achar que tudo é Ele, a gente nunca vai mudar, vai ser muito confortável para nós, né? E a gente nunca muda. Eu já vi gente falando assim, olha, o diabo ele é muito sujo, sabe, pastora? O pessoal vem xingando o diabo para mim. Ele é sujo, ele é nojento. O que foi? Não, porque eu estava vindo para a igreja. Sabe, pastora? Ela levanta do inimigo para a gente não vir para a igreja. Eu estava vindo para a igreja, sabe, já atrasada. Eu falei, Aí por isso que eu não cheguei na igreja, porque, sabe, difícil, atrasar e tal. Aí furou meu pneu, o diabo foi lá furar meu pneu. Aí você olha, às vezes assim, olha, o pneu está careca ali há 1000 anos, não foi, entendeu? O pneu estava vulnerável, já qualquer coisa, uma folha ia estragar teu pneu, sabe? Não é, a pessoa não tem cuidado com as coisas. A gente conhece gente que nem água põe em radiador, não troca óleo, né, bem? Às vezes não põe gasolina, esquece, mas é o diabo. Ou fica assim, Senhor, multiplica aí. Não é porque não tem dinheiro. É porque não quis. É porque já está atrasado. Não vai dar para parar em posto. Senhor, vai multiplicando aí. O que Deus tem a ver com isso, gente? É demais a conta. É superstição. Então, os reformadores falam assim, vamos parar com essa palhaçada aí? De ter uma religiosidade baseada em superstição. As pessoas viam a ação dos santos, dos demônios, do diabo, em todos os eventos cotidianos. Quebrei o copo. Esse diabo. É o diabo, é um sinal. Misericórdia, fica chamando ele toda hora. Hein? Olha, outra coisa aqui, superstição, hein? Figuras pagãs, duendes, fadas, seres das florestas, dos mares, faziam parte do imaginário popular do cristão medieval, cristão da Idade Média. Mas é tão bonitinha a fada é uma bruxa boazinha. Bonitinha. O anãozinho ali no jardim, que bonitinho. Mas esse anãozinho, esse duendezinho, esse negocinho. Unicórnio, tão bonitinho. Da onde surgiu isso? Eu estava falando para a criação, que Deus fez as coisas aí, as crianças. O que Deus fez e colocou nos mares? Foi. Me falaram. O peixe. O leão marinho. Aí o outro, sereia. Eu falei, não. Uma aula à parte agora. Não, amor, sereia não existe. Deus não fez isso. Metade ser humano, metade peixe. Não, Deus fez ser humano e Deus fez peixe, né? Aí ele ficou olhando assim para mim, tipo assim,
né? Falei, eu vou ter que pegar ele à parte e ministrar sobre ele. Meu Deus, vai ter tanto cristãozinho aí que tem uma simpatia com esses seres. Trevo de 4 folhas. Achar um trevo de 4 folhas e guardar na carteira. Nossa, dá dinheiro. Senhor, misericórdia. Quantos ainda têm medo de passar debaixo de escada? Guarda $1 na carteira, que, olha... isso tudo é superstição, gente. Superstição. Você tem medo de passar debaixo da escada? Não porque tem alguém lá e pode cair alguma coisa na tua cabeça. Não estou falando disso. Estou falando medo de... Não, entre passar... Eu não sei se eu passo de baixo, passo ali, mas... né? De virar lá o chinelo lá. Senão minha mãe vai morrer. Não, desvira. Você fica incomodado com isso? Vai até desvirar. Isso é superstição. Isso, vai dar verruga. Não pode. Gato preto. Falar, meu Deus, um gato preto cruzou meu caminho, misericórdia. Tem 2 gatinhos pretos. Sim. Ficam com medo. Ficam com medo. Mas é verdade, tem que cuidar deles, porque eles são usados em rituais. Então, a Reforma Protestante veio para falar, olha, isso é superstição. Pare com isso, por favor. E outra coisa que eles vieram denunciar, havia o desprezo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Naquele tempo de treva, as pessoas estavam dispostas a empreender todo o sacrifício necessário para se salvar. Então, por que eles pagavam penitência? Por que eles pagavam indulgência? Porque eles achavam que era assim que eles iam ser salvos. Isso é um desprezo, é um escárnio pelo sacrifício de Jesus. Eles não reconheciam que Jesus era o Salvador deles. Eles precisam fazer algo. Então, a Reforma veio para falar, solos Christus, sola fide, sola gratia. Parem com isso. Vocês não têm... O esforço que você fizer nunca vai pagar pela tua salvação, que foi dada para você, pela graça, para que ninguém se vangloriasse. É pela graça, por meio da fé em Jesus. Para a gente terminando, pilares da reforma agora, da espiritualidade reformada. Além das 5 solas que a gente viu, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. Nós vemos esses pilares aqui agora também. Com a Reforma Protestante, o que aconteceu na igreja, né? Além de todos esses maravilhosos benefícios na sociedade, na política, na ciência, na educação, nas artes, no mapa geopolítico, o que aconteceu dentro da igreja? Primeira coisa. Primeiro pilar aqui, ó, só há um poder soberano e onipotente no mundo. Os reformadores vieram dizer para nós aqui, ó, à medida que o povo ia crendo na mensagem reformadora, as crenças que eles tinham recebido, os ensinos errados que eles tinham recebido, a crença em seres sobrenaturais que não existem, em santos que não podem fazer nada porque estão mortos, né? Então essas crenças todas, mitologia, tudo isso foi caindo em descrédito. E aí foi começando a ser pregado a palavra de forma íntegra, falando que só temos um Senhor. Ele é soberano e Ele é todo-poderoso. Alguns versículos aqui para a gente se lembrar disso. Deuteronômio 6:4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Outro,
Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Salmo 86, 8, isso não é lindo? Nenhum pode fazer o que tu fazes. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Olha, isso é tremendo. Eu sou o Senhor, ainda eu vou te fortalecer, ainda que você não tenha me admitido. Antes da gente reconhecer a Cristo como Senhor, antes daquele dia em que Ele foi revelado para nós, e nós entendemos que a gente é pecador e precisava de um Salvador, antes daquilo a gente já percebia. Depois a gente foi ter completo entendimento que Ele já cuidava da gente. Que Ele já nos protegia. Que Ele já nos amava. Mas a gente não sabia. Ele não esperou você levantar a mão para ir aceitá-lo, para Ele começar a ser benevolente conosco. Não, o amor dEle já nos guardava. Todas aquelas bênçãos que a gente até atribuía a santa tal, a santo tal, foi Ele que deu. Porque é Ele que pode dar. Porque ninguém pode fazer o que Ele faz. Então, antes mesmo você me admitir, sou eu que te fortaleço. Outro texto. Ah, só coloquei esses? Poxa, tem tantos tão maravilhosos. Efésios 4, 5, 1 Samuel 2, 2. Todos eles falam desse poder soberano do Senhor. O que foi falado, o que foi feito também? Foi devolvida a Bíblia para o povo. As pessoas não tinham acesso ao conteúdo das Sagradas Escrituras. O pouco que elas sabiam sobre Deus era o que o clero falava para eles. Eles não tinham acesso à Bíblia. Além de ser algo caro, né, que só depois da reforma, que teve também invenção de relógio, invenção da imprensa, descoberta do papel vegetal, porque até então eles usavam pergaminhos, era uma coisa caríssima. Imagina a Bíblia em pergaminhos. Eu não consigo nem mensurar o espaço que a gente ia precisar. 66 livros escritos em pergaminhos. Cada pergaminho é uma folha. Então, a descoberta do papel vegetal foi maravilhosa. As pessoas não tinham acesso. Não, era difícil. E mesmo que eles pudessem ter, se eles fossem reis e pudessem ter acesso, o clero colocava na cabeça deles que eles não tinham capacidade de interpretar. Só eles tinham. Então, eles não tinham acesso à Bíblia, só que Lutero, a partir da Reforma, ele começou a ensinar que, a partir daquela data, todo cristão, se quisesse, ia ter acesso à Bíblia e eles poderiam ser intérpretes da Bíblia, porque é o Espírito que ajuda, porque é o Espírito que revela a gente, a cada um de nós. Cada um de nós somos sacerdotes, cada um de nós temos acesso a Deus e sua palavra. E o Espírito fala conosco quando a gente pede. Então, a Bíblia foi devolvida ao povo. Quando a Bíblia é devolvida ao povo, ela traz de volta a correção doutrinária, necessário avivamento espiritual, e a Bíblia na mão das pessoas valorizava a busca, intensificava e encorajava a busca de cada um pela presença do Altíssimo. Então, você tem a Bíblia na sua mão. É isso que Lutero queria. Que é isso que o Espírito Santo quer para nós. A Bíblia está na nossa mão. Por que a gente não lê? A gente está aqui, está com tudo na mão. Por que a gente não busca? Se a gente buscar, o Altíssimo vai se revelar. Então, é para nós orarmos, temos a Bíblia na mão. Isso é para nos incentivar a buscar o Altíssimo dessa forma, como eu busco com a palavra e oração. Só oração? Não. Oração e palavra. A Bíblia foi devolvida ao povo. Houve a devolução da igreja ao povo.
também. Até então, a igreja era tratada como a propriedade exclusiva do clero. Muitos dos seus representantes, os papas, cardeais e bispos, eram ricos senhores feudais que manipulavam a instituição romana de acordo com os seus interesses pessoais. Então, não é todo mundo que fazia parte da igreja, não era todo mundo que entrava na igreja, literalmente entrava, participava de missa. E também, eles que decidiam se você não ia mais fazer parte da igreja. Qualquer coisinha que falava contra já era considerado o quê? Herege e excomungado. E depois, morto, se não parasse de falar contra. Como se a igreja fosse deles. Eles se apossaram do caminho. É nosso. Através da reforma protestante, a igreja foi devolvida ao povo. O Espírito Santo colocou a igreja em seu verdadeiro lugar. Uma igreja agora em que os membros participam do culto. Os membros fazem o culto. Os membros são o culto. São a oferta, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Todos podem orar. Todos podem ler, conhecer. Todos podem chegar ao Pai. Todos podem fazer parte do trabalho da igreja, de pregar, de proclamar as boas novas, de orar uns pelos outros. Foi restaurado o sacerdócio universal dos cristãos. Agora, através da reforma, está sendo dada, franqueada, que é a oportunidade de todos cooperarem com a igreja, na igreja, sendo igreja. O legado dos reformadores tem atravessado as barreiras temporais e geográficas, alcançando as gerações e chegando até nós, trazendo-nos luz, desenvolvimento e esperança. Graças a Deus, esse movimento não acabou em 1518. Começou em 1517, olha, está até aqui e ele ainda está acontecendo, porque a gente precisa de uma igreja reformada, sempre reformada. Ele continua acontecendo esse movimento. Então ele atravessou os séculos, chegou até nós. Sem a reforma protestante, o mundo certamente estaria sendo um lugar mais difícil de viver. Imagina uma sociedade mundial onde as pessoas ainda não pudessem estudar, ainda não tivessem acesso à palavra de Deus, ainda não pudessem trabalhar de forma com a consciência tranquila, achando que não é um pecado trabalhar e querer ter dinheiro para sustentar a sua vida, sua família e também desenvolver o lugar onde está, não viver na miséria. E sabendo que isso é algo bom, já pensou se as pessoas não tivessem esse conceito ainda? E eu ficar sempre, ano após ano, perpetuando uma opressão, vivendo debaixo de uma opressão de alguns, vivendo no bem bom, e dizendo, não faz isso não. Impedidos de pensar, gente. Impedidos de viver o Senhor de Deus, impedidos de saber quem Deus é, sempre com medo da morte, sabendo lá no interior que mesmo pagando indulgência, penitência, não tem paz, não sabe para onde que vai, com medo da morte, com medo de ir para o inferno. Que vida terrível essa! Com a reforma, a palavra de Deus voltou para as nossas mãos. E aquilo que Cristo conferiu aos discípulos pôde ser retomado. E a igreja começou a explodir em missões. E foi dado para a igreja de novo a palavra e o comissionamento. Sem a reforma a gente estaria sofrendo muito ainda. As pessoas estariam vivendo em densas dúvidas. E com certeza a gente estaria vivendo um baita caos, espiritual claramente, mas econômico, moral também e social. Então esse
esses aqui foram apenas alguns aspectos do que a reforma gerou para a sociedade. Até quem não é cristão foi extremamente beneficiado. Até quem não é. Às vezes as pessoas acham que o benefício de uma boa política, de uma boa educação, é por causa de um líder tal. Foi a reforma protestante que trouxe isso para nós. Graças a Deus por isso. Amém? Deus abençoe, irmãos, que o Espírito Santo fale mais ao coração de vocês. E semana que vem não falte não, porque semana que vem a gente vai falar sobre o Espírito Santo e a igreja. Coisa linda, hein? Então vem, que também vai ser muito forte, muito abençoador em nome de Jesus.